Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina, né, de Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica, na unidade 4. A aula é a aula número 2. Para essa aula, nós vamos tentar compreender o significado das políticas públicas. Essa aula está dividida em duas aulas. Nessa primeira aula, nós vamos compreender o significado, e na aula subsequente, nós vamos dar o encaminhamento aí para alguns exemplos de políticas públicas voltadas para a educação profissional e tecnológica. Antes da gente entrar no mérito, né, da discussão, eu preciso informar aqui, na verdade, trazer para vocês a necessidade de compreender as políticas públicas no Brasil. Essa necessidade é uma necessidade, na verdade, é uma ação desafiante, ao tempo que se caracteriza como necessária ao cidadão que se faz sujeito de sua realidade. Então, o Estado contemporâneo que nós vivemos, ele constitui-se como um Estado de políticas públicas, que se configura até mesmo conflituoso, uma vez que se estrutura através do monopólio do poder e, ao mesmo tempo, ele representa a diversidade, a desigualdade, a pluralidade dentro de um mesmo contexto histórico. Então, eu posso falar que as políticas públicas, elas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição e em outras leis. São medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar da população. Além desses direitos, outros que não estejam na lei podem vir a ser garantidos através de uma política pública. Isso pode acontecer com direitos que, com o passar do tempo, sejam identificados como uma necessidade da população. Importante salientar, pessoal, que o planejamento, a criação e a execução dessas políticas públicas é feita em um trabalho em conjunto dos três poderes que formam o nosso Estado, ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo ou executivo, eles podem propor políticas públicas. O legislativo, ele cria as leis referentes a uma determinada política pública e o executivo, ele é o responsável pelo planejamento de uma ação e pela aplicação da sua medida. Já o judiciário, ele vem fazer o controle dessa lei e ele vai confirmar se ela está adequada para cumprir o seu objetivo. As políticas públicas, elas afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente do sexo, da raça, da religião ou nível social. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades dos representantes populares, eles se diversificaram. Hoje é comum dizer que a função desses representantes da população é promover o bem-estar dessa sociedade. E esse bem-estar, ele está relacionado com ações a serem desenvolvidas e a sua execução em todas as áreas, como na saúde, na educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte, segurança, ou seja, deve contemplar a qualidade de vida como um todo. E é a partir desse princípio que para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, o governo, eu falo federal, estadual, municipal, eles utilizam das políticas públicas. Nós vamos ver algumas ações e políticas voltadas para a EPT após a LDB atual, né, que é de 1996. Então, nós vamos trazer esse lapso temporal aí de 1996 para frente. Então, em 1997, nós temos a segmentação entre o ensino médio e o ensino técnico, através desse decreto 2208 de 97. O artigo 5º, ele traz o seguinte: a educação profissional de nível técnico será organizada, terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a esse. Tem-se também a criação do PROEP, que foi um programa de expansão da educação profissional, que visava a reforma da educação profissional e tecnológica e expansão de escolas técnicas públicas e privadas. Do ano de 2003 a 2007, nós temos a criação do Plano Nacional de Qualificação, que é o planos setoriais de qualificação, e esse plano ele foi um instrumento mesmo no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, do SINE, devendo ser voltado para a integração das políticas públicas de qualificação social e profissional, e também articulada as políticas públicas e privadas no território e no setor produtivo no Brasil.
Nós temos aí a criação, no ano de 2007, do Programa Brasil Profissionalizado, mediante esse decreto 6302. Esse programa, ele atuou no fomento de ações que visam a expansão, ampliação e modernização das escolas da rede estadual, né, da educação profissional e tecnológica, e com a finalidade de expandir e ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, principalmente no ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica. Nós tivemos também o levantamento, né, sobre a oferta da educação profissional e tecnológica no Brasil e a expansão da rede pública federal. Outras ações, a partir de 2008, nós temos aí a criação dos institutos federais, mediante lei 11.892, a inserção da seção da educação profissional e tecnológica na LDB, como nós falamos na aula anterior, através dos artigos 36, 39 a 42. Nós tivemos a celebração do acordo de gratuidade com o Sistema S, né, ou seja, 2/3 da receita compulsória líquida destinada a cursos gratuitos, mediante um decreto em 2008. Nós tivemos aí o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mediante portaria do MEC 870. Nós tivemos a criação do SISTEC, que foi um sistema integrado de registro de todas as matrículas dessas pessoas que estão realizando cursos de educação profissional técnica de nível médio, servindo, inclusive, também como um parâmetro para a criação e preparação de políticas públicas. Nós tivemos a criação da rede ETEC Brasil para fomentar a oferta de cursos técnicos à distância, acontecendo no país inteiro essa oferta de cursos. E nós tivemos também a criação do PRONATEC, o Programa Nacional Técnico, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. Esse programa ele foi criado, criou-se também a Bolsa Formação, né, a integração de diversas políticas aí. Nós tivemos também o Mediotec, e o PRONATEC foi mediante a Lei 12.513, com ofertas de curso de formação inicial e continuada e cursos técnicos. Esse programa foi um programa, eu acho que alguns estados ainda vem ofertando o PRONATEC, né? Aqui, por exemplo, em Montes Claros, a oferta do PRONATEC, acho que ela veio encerrar agora nessa virada de ano, e os recursos do PRONATEC, eles não foram devolvidos, mas foram revertidos em um novo programa, que é os Novos Caminhos, né, com ofertas de cursos de formação inicial e cursos de curta duração, de 160 a 400 horas, né, cursos FIX. Então, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos adentrar com mais detalhe quanto à oferta do PRONATEC específico. Quanto à meta 11 específica do Plano Nacional de Educação, como nós falamos na aula anterior, ela veio exatamente para quê? Esse plano, ele vai determinar o quê? Diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no país, né? Nesse período de 2014 a 2024. A meta 11, em específico, ela veio exatamente para determinar um aumento de matrículas. Na verdade, ela veio como uma previsão, né? Ela tem essa necessidade de aumentar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, além da dimensão quantitativa que nós vemos aí, essa meta ela requer mudanças no valor social da formação técnica. Então, há questões culturais que impactam na atratividade dos jovens do ensino médio para a formação técnica. O alcance dessa meta, ela depende de quê? De esforços conjuntos, especialmente dos governos, do setor produtivo, na sociedade. Esses jovens e as suas famílias, elas precisam despertar esse interesse pela educação profissional tecnológica. Então, aí nós vamos ver, né, a necessidade do governo em fazer com que essa educação profissional tecnológica ela seja mais atrativa. E isso vai ser feito mediante as políticas públicas. Nós vamos ver inúmeros projetos aí no decorrer desses 10 anos, voltados na perspectiva de quê? De acertar, né? De efetivar essa meta, essa previsão aí trazida no Plano Nacional de Educação. Nós vamos agora finalizar aqui essa aula e vamos seguir com as políticas públicas em específico. Como eu falei com vocês, nós vamos começar analisando o PRONATEC.